Bom dia, Valentina. Bom dia, audiência. Bom dia a todos que estão escutando o nosso podcast nessa manhã. Hoje a gente trouxe um assunto muito importante para conversar aqui com vocês. Fala aí, Valentina. Bom dia, Vitória. Bom dia a todo mundo que está escutando a gente pela manhã. Então, hoje o assunto que a gente escolheu para falar com vocês é o que esperar do futuro. E para falar mais sobre esse assunto aqui com vocês, a gente escolheu 4 convidadas para falar um pouco sobre o que esperar do futuro com nós, aqui no Filosofia Cast. Então, gente, vamos lá falar com as nossas convidadas de hoje. Bom dia, Lara. Tudo bem? Pode falar a sua opinião agora sobre o que esperar do futuro, né? Nos assuntos que você ali tem mais conhecimento. Pode falar à vontade, que hoje a gente tá aqui pra fazer uma conversa bem legal com todos vocês. Beleza? Bora lá, pode falar. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Valentina. Primeiramente, quero agradecer o convite desse podcast incrível. Eu fico muito privilegiada de estar aqui com vocês hoje. E, bom, falar sobre futuro. Futuro é algo muito difícil de nós comentar, pois é algo que nunca vai ser certo. Mas vou dar a minha opinião sobre duas coisas muito importantes para o futuro: a política e a agricultura. A política do futuro, ela deve passar por mudanças importantes. Tem que ter nomes novos, tem que ter pessoas novas na política. A população, ela está cada vez mais conectada, ela está mais crítica e com mais acesso a informações. Então, isso significa que os políticos vão ser cada vez mais cobrados por transparência, honestidade e responsabilidade social. Também é provável que a política fique mais digital, com votações, consultas públicas e campanhas acontecendo online, assim como já acontece hoje em dia. Os jovens vão ter um papel muito importante nesse novo cenário, pois são eles que vão exigir mudanças. O futuro da política, na minha opinião, ele precisa ser mais justo e voltado para bem comum. Acho que os políticos deveriam ouvir bem mais a população e se preocupar com o que realmente importa, que é a saúde, a educação, respeito às diferenças e ao meio ambiente. E isso não é só na política aqui do município, mas voltado à política do mundo. Acho que tem que ter nomes novos para não se basear somente nos que já foram. Isso mesmo, Lara. A gente quer para o nosso futuro uma política muito mais transparente, até porque vão vir nossos filhos, nossos netos, e a gente não quer que eles vivem num mundo como a gente vive hoje, que nem todos os políticos são justos, são transparentes com sua população. E agora a nossa convidada Bia vai falar um pouquinho para nós sobre o que esperar do futuro da educação. Bom dia, Vitória. Bom dia, Valentina. Bom dia para as outras convidadas, Maria, Lara, Paulina. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui, que elas me chamaram para dar a minha opinião sobre o futuro da educação. E, gente, eu acho esse um assunto importantíssimo para a gente falar sobre. É um assunto que não está tendo muita visibilidade nos dias de hoje, mas com certeza é muito importante, pois a educação de hoje é o futuro de amanhã. Agora eu vou falar a minha opinião. Olha, quando eu penso no futuro da educação, para ser bem sincera, eu não fico imaginando robôs dando aula ou um monte de tecnologia da última geração, como muitas pessoas têm falado. De verdade mesmo, eu acho que a gente precisa voltar para algumas coisas do passado, porque tá faltando aula que ensina a viver, sabe? Tipo, porque a gente aprende tanta fórmula que nunca vai usar, mas ninguém ensina como cozinhar, cuidar da nossa saúde mental, fazer um orçamento, corsetar uma roupa, cuidar de uma casa. Pois antigamente as pessoas tinham essas matérias, por exemplo, na escola, e isso era muito importante para a vida delas. As crianças hoje em dia, na minha opinião, gente, elas estão tendo muitas aulas que elas não vão usar muito na vida delas. Eu acho muito mais importante ter aulas de culinária, aulas de organizar a casa, de como cuidar das crianças, de como conviver com a família, esse estilo de coisa. E eu gostaria muito que no futuro a educação preparasse a gente para ser adulto, não apenas para passar em provas. O futuro da educação, para mim, não é ser mais tecnológico, é ser mais humano, é olhar para os alunos como uma pessoa inteira, entender as suas dificuldades, as suas emoções, seus sentimentos, as suas dúvidas, os talentos diferentes das pessoas e trazer de volta esse lado mais simples, mais real, que faz a gente sair da escola sabendo viver, não só decorar. Isso eu acho que é o mais importante de tudo na educação.
Muito bem, Dona Bia. Com certeza esse é um assunto importantíssimo da gente falar, da gente discutir mais sobre. E agora eu chamo aqui nossa convidada Maria Luísa para falar sobre um outro assunto que é muito importante também. Na minha opinião, o futuro da adolescência promete ser uma fase cheia de transformações. Os adolescentes de hoje em dia já vivem em um mundo onde tem muita tecnologia, e eu acredito que essa tecnologia vai ir só evoluindo. Eles vão querer cada vez mais ser vistos e ouvidos. Hoje em dia a gente já vê muito adolescente batendo na tecla, porque isso é certo, isso é errado, impondo a opinião deles, o que eu acho muito importante e eu acho que vai evoluir muito no futuro. Vai ter muito mais adolescentes lutando pelo certo, pelo justo. Acredito também que a consciência social e ambiental será uma característica marcante dessa nova geração. Como eu já falei, os jovens eles vão estar mais engajados em causas que importam. Então eles vão querer lutar para um mundo mais justo e sustentável. Essa ativação social vai se refletir em suas interações diárias, com um foco renovado em empatia e mais solidariedade. Além disso, a saúde mental deve ganhar destaque nas discussões da adolescência. Espero que os jovens se sintam mais à vontade para falar sobre suas emoções e que busquem apoio quando precisar. Na educação, imagino que as abordagens serão mais flexíveis e adaptadas às necessidades individuais. Enfim, eu vejo o futuro da adolescência como um momento de autodescoberta e empoderamento. Os jovens vão estar se formando como indivíduos, mas também se tornando pessoas de mudanças, prontos para enfrentar os desafios do mundo com coragem e determinação. Isso mesmo, Maria, esse é um assunto importantíssimo que a gente deve falar muito, porque os adolescentes estão cada vez mais avançados, né? Nós, inclusive. E agora, a nossa outra convidada, Paulina, vai explicar um pouco para nós sobre a visão dela no futuro da medicina. O futuro da medicina promete transformações profundas, impulsionadas principalmente por avanços tecnológicos, genômica e inteligência artificial, maior personificação nos cuidados com a saúde. Terá diagnósticos mais rápidos e precisos, algoritmos de IA já superaram humanos em detectar algumas doenças, como câncer de pele e retinopatia diabética. E teremos também a medicina generativa, que são impressoras biológicas que poderão produzir as partes do corpo humano sob demanda. Já a nanotecnologia são microrobôs que entregarão medicamentos diretamente às células doentes, como em tumores, reduzindo efeitos colaterais. Em alguns casos, a telemedicina e atendimento remoto, que são amplamente adotadas na pandemia, continuarão crescendo, aumentando o acesso de cuidados médicos, especialmente em áreas remotas. E uma das perguntas mais importantes que nós nos fizemos sobre o futuro é se o câncer vai ter cura. E é muito provável que o câncer no futuro seja tratado e de forma muito mais eficaz e, em muitos casos, até curado. Mas isso dependerá do tipo do câncer e do estágio da doença. E hoje em dia, alguns cânceres já são curáveis, principalmente quando detectados cedo. No futuro, com a combinação de inteligência artificial, engenharia genética, imunoterapia e diagnóstico precoce, muitos cânceres que hoje são fatais poderão ser prevenidos ou curados, ou transformados em doenças crônicas controláveis como a diabetes. Isso mesmo, Paulina. A medicina vai evoluir muito ainda com os anos. Acredito que ela vai evoluindo sempre cada vez mais. Então, agora a Lara vai dar nossa opinião para ela sobre o futuro da agricultura. Sobre a agricultura, o que esperar do futuro da agricultura? A agricultura do futuro, ela vai precisar ser bem mais sustentável e tecnológica. Com o crescimento das populações e as mudanças climáticas que ultimamente estão acontecendo muito, os agricultores vão ter que produzir mais alimentos, mas sem destruir a natureza.
Então, isso significa usar menos agrotóxicos, evitar o desmatamento e preservar a água e o solo. A tecnologia também vai ajudar muito, por exemplo, tratores automáticos, sensores no solo, drones e até inteligência artificial já estão começando a fazer parte do campo. Então, provavelmente no futuro isso vai estar mais avançado e ajudando muito mais a população. Eu acho que o futuro da agricultura vai depender muito do equilíbrio. A gente precisa de comida, mas também precisamos cuidar da natureza. Eu apoio uma agricultura que usa a tecnologia para plantar melhor, sem destruir o planeta. Sem destruir o planeta. E também acho importante valorizar o trabalho dos pequenos agricultores, que muitas vezes são esquecidos. Essas são as minhas opiniões sobre o futuro, mas lógico que tem bem mais coisas que nós precisamos nos preocupar. Muito obrigada, Lara. Com certeza a agricultura merece um foco especial, sim. Então agora eu chamo novamente a Maria para falar a opinião dela sobre a tecnologia. Então, sobre o futuro da tecnologia, eu vejo um mundo fascinante e cheio de possibilidades. À medida que vai avançando a tecnologia, eu vejo ela muito mais integrada nas nossas vidas. Hoje em dia a gente já usa muito tecnologia, mas eu acredito que no futuro a gente vai usar bem mais, tanto na área da educação até a área da saúde. Além disso, acredito que a tecnologia irá promover um aumento na automação, liberando pessoas de tarefas repetitivas e permitindo que se concentrem em atividades mais criativas. Outro aspecto muito importante é a preocupação com a privacidade e a segurança. À medida que nós nos tornamos mais dependentes da tecnologia, é fundamental que as empresas e os governos garantam a proteção dos nossos dados. Eu espero que no futuro haja um equilíbrio entre inovação e ética, onde a tecnologia seja utilizada de maneira responsável e transparente. Em resumo, eu acredito que o futuro da tecnologia seja marcado por avanços e transformações. No entanto, será essencial que, à medida que abraçamos essas inovações, também mantenhamos um foco na ética, na inclusão e na responsabilidade, garantindo que a tecnologia sirva para melhorar a vida de todos. Perfeito, Maria. Agora vamos escutar o que a Paulina tem a dizer sobre a opinião dela do futuro no geral, gente. Já o futuro em geral, que são desafios e possibilidades, é incerto, mas algumas tendências já estão se mostrando claras. A população mundial está crescendo, o clima está mudando e as pessoas estão cada vez mais conectadas. Com isso, surgem preocupações, como o desemprego causado por robôs, a escassez de água e alimentos, os aumentos da desigualdade social. Por outro lado, também existem muitas possibilidades positivas, como novas formas de energia limpa, mais acesso à educação e saúde e tecnologia que se podem facilitar o dia a dia de milhões de pessoas. E a juventude de hoje é a geração que pode fazer a diferença, com mais acesso à informação, à consciência social. Os jovens têm o poder de transformar o mundo em um lugar mais justo, equilibrado e sustentável, e o futuro será resultado das escolhas que estamos fazendo agora. Perfeito, perfeito. E desejando novamente um ótimo dia, um dia maravilhoso para todos que estão ouvindo o podcast. Respira fundo e bora lá pro dia. Agora a gente vai chamar a Bia para falar de novo, né? Todo mundo que tá falando várias vezes, meu Deus. Ela vai falar agora a opinião dela sobre a desigualdade social que está acontecendo no mundo, o futuro disso, né? O que ela espera. Quando a gente fala sobre a desigualdade social, que aliás é um assunto bem comentado na sociedade nos dias de hoje, tem muita gente que pensa que a solução é todo mundo ganhar a mesma coisa. Só que, na minha opinião, não é bem assim. Eu acho que quem conquista dinheiro e sucesso merece sim conquistar tendo isso. O problema é que muitas vezes quem tem dinheiro esquece de ajudar quem tá do lado, quem tá precisando de verdade. O que a gente precisa no mundo é de mais pessoas com dinheiro sendo generosas, usando essa condição para o bem, para fazer o bem, né, gente? Não para diminuir o que conquistaram, mas para ajudar quem não teve as mesmas oportunidades. Porque, na minha opinião, o mundo ele vai melhorar de verdade quando quem tem mais começar a pensar mais no coletivo, não só em si mesmo. Ajudar não é dividir tudo igual,
É só usar o que você tem para criar oportunidades e melhorar a vida de todo mundo. A desigualdade, ela vai sim continuar existindo. Talvez ela sempre existirá, mas o que pode mudar é a forma como a gente lida com isso, com mais bondade, mais solidariedade e menos egoísmo. Muita gente pensa que para mudar o mundo, para acabar com a desigualdade social, a gente precisa fazer alguma coisa drástica. Gente, é só cada um fazer a sua parte. Ajudar um vizinho, ajudar algum conhecido que tem menos condições financeiras, talvez dar mais oportunidades para eles, ou até mesmo fazer doações. Você ajuda muito. Então, é muito importante que nos dias de hoje, quem tem mais condições, ou quem tem condições medianas, ajudar. Gente, isso é muito importante. Ajudar. Se cada um ajuda um pouquinho, no fim, no geral, a gente vai ter ajudado muito. Então é muito importante que cada um faça a sua parte. Ainda falando sobre esse assunto de desigualdade social, tem muita gente que pensa que o culpado disso é Deus. Deus permite essas pessoas terem menos condições ou às vezes não terem comida. Gente, isso é óbvio que não é. Isso são frutos das nossas ações. Nós somos os responsáveis por isso. Então, não é nem, governador. Tudo bem, ok, é também. Mas nós somos os responsáveis, humanos, nós, pessoas, tá? Então a gente tem que parar de, é culpa de fulano, é culpa de ciclano. A culpa é de nós. Nós, como sociedade, no geral, deixamos isso acontecer. A gente tem que parar de fazer isso agora. Não sei se foi, parou. Foi isso, galera. Muito obrigada por acompanhar nosso podcast de hoje. A gente tá muito feliz de ter recebido vocês, esses convidados maravilhosos. A gente trocou um papo muito bom. Espero que os ouvintes também tenham gostado. E foi isso. Até o próximo Filosofia Cast. Beijo, gente. Tchau.